Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca, que é a Universidade do Rio Verde. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Então, essa questão de hoje, questão 23, ela foi retirada do carro de Almoxarife, certo? Do concurso da Prefeitura Municipal do Rio Verde. Se não é inscrito, se inscreva no canal e assim você não perde os próximos vídeos quando eles forem lançados. Essa questão 23 é uma questãozinha de porcentagem, uma questãozinha bem legal, certo? Que ela diz o seguinte, vamos lá. Sabe-se que o salário de um funcionário é 20% de seu patrão, né? Quanto deve ser o aumento do salário desse funcionário para ser igual ao salário do seu patrão? Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Uma maneira simples, que é para você entenda como funciona de fato o cálculo desse tipo de porcentagem, e depois um cálculo mais algébrico, um pouco mais elaborado. Então, vamos pensar o seguinte, se o salário desse funcionário é 20% do salário do seu patrão, vamos dizer que o patrão ganha, por exemplo, R$100. Claro que R$100 é um valor muito pouco, por exemplo, em relação ao salário, em relação a até um certo patrão aqui. Mas para fins, né, de cálculo, para ficar mais simples os nossos cálculos, a gente pode supor que o patrão ganha 100, tá? Só uma suposição, é um valor qualquer aí. Aí aqui a gente vai botar do funcionário, tá? Ou seja, o funcionário ele ganha 20% do patrão dele. Quanto que ganha o patrão? A gente supôs que ganha R$100, tá? Então, a gente precisa calcular esses 20% de 100. Sabemos, naturalmente, que 20% de um total de 100 dá 20. Mas como é que a gente faz esse cálculo? Bom, 20% é 20 dividido por 100, tá? Sempre que você vê esse 20 e esse símbolo de porcentagem, você pode trocar esse número e essa porcentagem por uma divisão por 100. E esse ou seja, 20% de 100, você bota vezes 100, tá? Então, aqui a gente pode fazer uma continha básica, porque a gente pode fazer 20 vezes 100 depois dividir por 100, ou pegar 100 e dividir por 100, que vai dar no mês. Então, a gente pode eliminar esses dois zeros e, por fim, dar R$20. Então, a gente tem aqui que o salário do funcionário é R$20. Só que a questão pede o quê? Quanto deve ser o aumento do salário do seu funcionário para ser igual ao salário do seu patrão? Então, a gente faz uma diferença, né, do salário do patrão menos o salário do funcionário, ou seja, o patrão ganha R$80 a mais. Agora, a gente vai calcular a taxa de que o patrão ganha a mais. Por aqui, a taxa, ela é a diferença, né, de salários, ou seja, R$80 em relação ao quanto o funcionário ganha, porque ele quer aqui, ó, quanto deve ser o aumento do salário desse funcionário para ser igual ao salário do patrão, ou seja, a diferença em relação, né, ao salário do funcionário, que é 20. Então aqui a gente pode, né, eliminar esses dois zeros e a gente vai concluir que 8 dividido por 2, né, dá 4. Então, ele precisa aumentar em 4 vezes, né, o salário, 4 vezes o seu salário para ter o salário do patrão. Bom, se a gente quer saber isso em porcentagem, basta a gente pegar esse aumento, essa taxa de aumento, que é 4, e multiplicar por 100, tá? Então, quando a gente multiplicar por 100, a gente vai encontrar 400%. Se a gente for para as alternativas, encontramos, né, letra C com o nosso gabarito. Bom, eu falei para vocês que eu ia mostrar a vocês como calcular de outra maneira, de uma maneira mais algébrica, sem que a gente tenha uma suposição de um determinado valor. Se a gente não sabe, por exemplo, vamos botar o salário do patrão P como sendo um valor X. Só que o do funcionário, eu vou chamar apenas de F, ele é 20% de X, tá? Aí o que acontece aqui? Isso se torna a mesma continha básica, ou seja, 20% é 20
por 100, aí vezes o salário, né, o salário do patrão, que é X. Aí a gente pode simplificar isso daqui, ó, simplificar esse 0 com esse 0, e dividir 2 por 10. Quando a gente dividir 2 por 10, a gente vai encontrar 0,2 vezes X. Então, esse é o salário do funcionário, é exatamente 0,2 vezes o salário do patrão. A mesma coisa que a gente vai calcular, né, o quanto que deve aumentar esse salário do funcionário para chegar ao salário do patrão, é a gente fazer a diferença do salário do patrão menos o salário do funcionário, que é 0,2, né, vezes X, e a gente, né, dividir pelo salário do funcionário. Então, o salário do funcionário basicamente é 0,2 vezes X. Agora você percebe o que vai acontecer aqui, né? A gente pode colocar X em evidência, ou seja, X, aí X, esse X daqui dividido por esse dá 1, aí menos 0,2 vezes X dividido por X dá apenas 0,2. Aí a gente vai dividir pelo salário, né, do funcionário, que é 0,2 vezes X, ou seja, 0,2 vezes X. E aqui, ó, a gente vai eliminar X com X. Aí aqui a gente já percebe o seguinte, por isso que a gente atribuindo um valor aleatório aqui para o salário do patrão, não iria influenciar no cálculo final. Então, a gente vai ter que 1 menos 0,2 é 0,8, dividido por 0,2. Veja que aqui a gente tem 0, em cima e 0, embaixo. No final das contas, a gente vai pegar 8 e dividir por 2, portanto, dá 4. Então, o salário do funcionário tem que ser multiplicado aí, aumentado em 4 vezes, né? Ou seja, a gente pegar esse 4 e multiplicar por 100, a gente vai encontrar exatamente 400%. Beleza? Então, essa aqui é uma maneira algébrica da gente resolver essa questão. Encontraríamos a mesma solução aí, 400% letra C. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.